No nosso último encontro, nós cruzamos fronteiras que poucos ousam desafiar. Vimos cercas elétricas, guardas armados e placas de "mantenha-se afastado". Mas hoje o desafio não é físico, é intelectual. É sobre o que você acredita ser real. Imagine que você está segurando um mapa. Você vê uma cidade, uma base militar ou uma ilha. Você lê sobre ela em livros de história, ouve relatos de quem esteve lá. Mas, quando você aponta o dedo para aquele lugar e pergunta a uma autoridade, a resposta é um silêncio gelado, ou pior, uma negação absoluta. Esse lugar não existe, nunca existiu. Você deve estar enganado. Como algo pode ser tão real, a ponto de ser documentado, e tão perigoso a ponto de ser apagado? O que acontece quando a realidade oficial entra em colapso diante da evidência física? Fique comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar hoje vai fazer você questionar cada mapa que já viu na vida. E eu garanto, o terceiro caso que vamos analisar hoje é tão absurdo que desafia a própria lógica da cartografia moderna. Você está pronto para ver o que não deveria ser visto? A anatomia do apagamento. O poder de editar o mundo. Nós vivemos em uma era de transparência ilusória. Acreditamos que, se algo existe, o Google Maps vai nos mostrar. Mas a verdade é que governos e grandes corporações detêm o que chamamos de poder de edição. Eles podem classificar informações sob o pretexto de segurança nacional, ordem pública ou segredo industrial. Áreas inteiras são removidas de registros públicos e o que sobra é um vazio. Um ponto cego na nossa consciência coletiva. Mas apagar um lugar de um mapa não o remove da face da Terra. Apenas remove da nossa percepção. Isso nos faz pensar. O que mais está sendo editado agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo? Você já notou algo estranho em mapas digitais? Alguma área que simplesmente não faz sentido ou que parece colada por cima de outra coisa? Escreva "eu vi" nos comentários se você já teve essa sensação de que algo estava sendo escondido de você. Caso 1, as cidades fantasmas da ciência. Durante décadas, no auge da Guerra Fria, existiram cidades que abrigavam dezenas de milhares de pessoas, mas que não tinham nome. Elas eram conhecidas apenas por códigos postais, como Chelyabinsk 40 ou Arzamas 16. Se você fosse um cidadão comum e tentasse enviar uma carta para lá, ela nunca chegaria. Se você tentasse encontrar essas cidades em um mapa rodoviário, encontraria apenas florestas densas ou montanhas intransponíveis. Essas eram as cidades fechadas. Elas eram o coração pulsante da pesquisa nuclear e militar. Seus habitantes eram a elite intelectual, vivendo em uma espécie de gaiola dourada. Eles tinham acesso ao melhor que o Estado podia oferecer, mas o preço era o anonimato total. Eles não podiam contar a ninguém onde moravam, nem mesmo para suas famílias. Eles eram fantasmas vivos, trabalhando em projetos que poderiam mudar o curso da história, ou acabar com ela. A pergunta que fica no ar é: se essas cidades eram tão vitais, por que o segredo absoluto? A resposta oficial era a proteção contra a espionagem. Mas quando olhamos para os acidentes que ocorreram nessas cidades, acidentes que só foram revelados décadas depois, percebemos que o segredo também servia para esconder falhas catastróficas. O silêncio não protegia apenas a tecnologia, protegia a reputação de quem estava no poder. Hoje, muitas dessas cidades foram abertas, mas outras continuam fechadas, sob novos nomes e novas justificativas. O que nos leva a pensar: se o segredo era tão eficaz no passado, o que impede que cidades inteiras continuem escondidas hoje em algum lugar remoto do nosso planeta? O que você faria se descobrisse que a cidade vizinha à sua oficialmente não existe? Caso 2, o ponto cego da era da informação. Nós nos acostumamos a ter o mundo na palma da mão. Mas essa facilidade criou uma falsa sensação de segurança. Acreditamos que não há mais mistérios, porque tudo foi mapeado. Mas, se você souber onde procurar, vai encontrar as cicatrizes da censura digital. Existem bases militares, centros de detenção e instalações de pesquisa que aparecem nos mapas como se fossem parques nacionais ou áreas de preservação ambiental. Por que esconder o que todos já sabem que existe? A resposta é tática. Ao borrar uma imagem, o governo não está escondendo a localização da base. Afinal, as coordenadas são conhecidas. Eles estão escondendo a atividade.
Eles não querem que você veja quantos aviões estão na pista, que tipo de antenas foram instaladas ou se houve uma nova construção subterrânea. O segredo não é sobre o onde, mas sobre o quê. Isso nos leva a um ponto perturbador. Se eles podem esconder o que está na superfície, imagine o que podem esconder sob o oceano ou dentro das montanhas. Você acredita que existem civilizações ou bases inteiras vivendo sob a Terra, longe dos nossos olhos? Digite sim ou não e me diga o porquê nos comentários. Eu leio todos eles. Caso 3. A ilha que enganou o mundo. O fantasma no Pacífico. Agora, prepare-se para o caso mais bizarro de todos. Em 1876, o navio baleeiro Velocity reportou uma ilha no Mar de Coral, entre a Austrália e a Nova Caledônia. Durante os 136 anos seguintes, a Ilha Sandy foi uma presença constante em todos os mapas oficiais. Ela estava no Google Earth, no Atlas Mundial da National Geographic e até nos mapas de navegação de alta precisão usados por marinheiros profissionais. Ela tinha cerca de 25 quilômetros de extensão. Era impossível não vê-la. Em 2012, uma expedição científica decidiu visitar a ilha para estudar a geologia local. Eles seguiram as coordenadas exatas. O GPS dizia que eles estavam em cima da ilha. Mas, ao olharem pela amurada do navio, viram apenas o azul infinito do oceano. Não havia areia, não havia rochas, não havia nada. O sonar confirmou o impossível. O fundo do mar naquele ponto estava a mais de 1 quilômetro de profundidade. A ilha que o mundo inteiro conhecia por mais de um século simplesmente nunca existiu. Como uma ilha inexistente pôde enganar a humanidade por tanto tempo? Alguns dizem que foi um erro de observação do capitão do Velocity. Outros sugerem que foi uma ilha de papel, um erro intencional inserido por cartógrafos para pegar plagiadores. Mas o fato é que nós confiamos cegamente nos registros. A Ilha Sandy é a prova de que, às vezes, o que não existe é apenas uma mentira na qual todos concordamos em acreditar. O poder da informação. Lugares proibidos nos ensinam sobre limites físicos. Lugares que não existem nos ensinam sobre os limites da nossa percepção. Nós vivemos em um mundo onde a informação é a moeda mais valiosa. E quem controla a informação, controla a realidade. Se um lugar é apagado do mapa, ele deixa de existir para a história. E se ele deixa de existir para a história, o que acontece com as pessoas que viveram lá? O que acontece com a verdade? Nós vimos lugares que foram escondidos e lugares que foram inventados. Mas o que acontece quando um lugar é real? Está no mapa, mas as leis da natureza lá dentro simplesmente param de funcionar? No próximo episódio de Mistérios Proibidos do Mundo, vamos entrar em zonas de anomalia. Lugares onde o tempo corre para trás, onde a gravidade é uma sugestão e onde quem entra raramente sai o mesmo. Você tem coragem de dar o próximo passo? A jornada pelo desconhecido está apenas começando. Se você sentiu aquele frio na espinha e quer continuar explorando os segredos que o mundo tenta esconder, este é o seu canal. Inscreva-se agora no Planeta Inimaginável e ative o sininho das notificações. Não deixe que a realidade oficial seja a sua única verdade. Junte-se à nossa comunidade de exploradores do impossível. Eu sou o seu guia nesta jornada. E lembre-se, o que você não vê, muitas vezes, é o que mais importa. Até o próximo mistério.